Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pregador de Cristo, soldado de Cristo. A palavra de Deus nos tem falado constantemente. No princípio, Deus, por Noé, ordenou a pregação de 120 anos. Mas o povo escolheu a desobedecer à vontade de Deus. Os animais obedeceram e entraram na arca. E somente a família de Noé, ou seja, 8 pessoas do planeta inteiro se salvaram, porque não deram ouvido à palavra de Deus. E o castigo veio para todos. Mães grávidas, bebezinho, de 1 aninho de vida, Deus vendo aquele povo morrer afogado ali, e não moveu um dedo sequer para salvar ninguém. Somente os que entraram na arca de Noé. E os animais que obedeceram foram a Noé para os salvar. Mas os humanos não foram a Noé para os salvar. Os animais foram. No entanto, encheu a arca de animais. Somente 8 pessoas humanas que entraram. E aqui fala, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi subindo como um renovo. Perante ele, raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza viam para que desejássemos. Cristo é desprezado por todos. Ele levou nossas dores, nossas doenças, nossas enfermidades, daqueles que creem em Jesus Cristo. Outros deuses não podem salvar, somente Cristo é o nosso Redentor que vivo está à direita de Deus Pai. E seguindo mais aqui atrás, Isaías 5, a palavra de Deus nos fala assim: agora cantarei ao meu amigo um cântico. O Senhor tem uma vinha num outeiro fértil, cercou, limpou das pedras, plantou excelentes videiras, edificou um lagar e uma torre. Esperavam uvas boas e deram uvas amargas. Deus te pôs nesse mundo. Ao acontecer a sua fecundação na sua mãe, 400.000 sementes saíram do homem, e apenas uma semente, você foi escolhido por Deus. E você tem feito o que para Deus até hoje? Que frutos tem dado para Deus? Que caminho você tem seguido? E Deus fala assim: que farei, pois? Darei ordem às nuvens que não derramem a água sobre aquela montanha. Derrubarei a cerca para que sirva de pasto. Então a humanidade não quer caminhos ordeiros, porque na boca de quem não presta, o bom não tem valor. Então Deus tem feito tudo para esse planeta, esperando uvas boas, esperando frutos bons das pessoas, e que as pessoas fizeram até hoje. Que fruto a humanidade tem dado para Deus? Qual fruto você que está ouvindo deu para Deus? Você tem sido um bom funcionário, pagando seus impostos, um bom pai de família, mas que fruto você deu para Deus? Você é uma planta estéril, degenerada, uma figueira inútil que não dá fruto. Seu fim é ser cortado e jogado no fogo, porque não deu fruto para Deus. Você pode dar fruto para a sociedade, para todos você pode dar fruto, mas a maioria das pessoas não dão frutos para Deus. Então Deus espera, Ele esperava desde o princípio do Éden a obediência dos 2 únicos seres humanos que tinha no Éden, não obedeceram a Deus, mas obedeceram Satanás. E até hoje a humanidade não obedece a Deus, eles obedecem a Satanás. Por isso o fim da terra será queimado. Lá no Oriente Médio estão preparando bombas atômicas, o mundo inteiro está armado da energia nuclear, as guerras estão começando e estão se aproximando. Enfim, vai acontecer fogo do céu como choveu Sodoma e Gomorra. Assim vai ser o fim da terra, porque a humanidade não presta. É rara a pessoa que aceita Jesus. É raro as pessoas que seguem essa doutrina, que seguem os caminhos da verdade e da justiça,
na qual dão frutos para Deus. Glória a Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador veio a esse mundo, caminhou sobre as águas, multiplicou pão e peixe, ressuscitou mortos, expulsou demônios, mas a humanidade mandou crucificar o Cristo e soltar o Barrabás, um ladrão, um salteador. O bem sempre tem sido desprezado, mas glória a Jesus que algum ainda segue os caminhos de Jesus. Alguém tem que ouvir essa pregação. Como pois ouvirão se não há quem pegue? Como está escrito, preciosa é a pessoa que leva a verdade. Eles querem ouvir os elogios, mas a pregação do Evangelho é crua, amarga. Tome sua cruz e siga o Cristo. Negue seus prazeres. Segue a palavra da salvação, enquanto que o mundo segue a palavra da perdição, fazendo o que agrada o seu coração perverso e imundo. Jeremias 17:9 fala: o nosso coração é perverso, enganador, mentiroso, nós prega peça. Mas Cristo Jesus veio alertar, mostrar o caminho de volta para a família celestial, mas escolheram o caminho do inferno que Barrabás trouxe. Eles preferiram Barrabás e não Jesus. Eles preferem o pecado. Você oferece a uma pessoa um copo de leite, ele recusa, mas dá um copo de pinga, cerveja, conhaque, álcool, eles adoram. Dá uma anador para tirar a sua dor de cabeça, eles recusam, mas dão um pino de cocaína, eles pegam. O povo tem a avidez do pecado. O povo gosta daquilo que não presta. Por isso, a igreja que prega a vontade do diabo, ela enche. E a igreja que prega a vontade de Jesus Cristo, ela fica vazia. Como Deus lá no Éden, os dois seres humanos que Ele fez, chegou lá, onde estás, Adão? Que fizeste? Obedecesse o diabo, Adão. E todos os seus filhos obedecem o Satanás nesse mundo. Uma grande minoria insignificante que obedece Jesus e sua sã doutrina. Porque os caminhos da verdade é pesado, não dá lucro. O caminho da verdade não dá lucro. O caminho da salvação é humilde, se vestir de trapo, comer resto e dormir no chão. Esse caminho, voto de pobreza, ninguém quer. Ninguém quer voto de riqueza. E por que Jesus se tornaria rico para depois mandá-lo para o inferno? Que ele disse, é mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha de costurar do que um rico entrar no reino do céu. Todo que o rico tem é roubado dos pobres, é enganado, diminuindo o salário, de um jeito e de outro. O rico engana o pobre para roubar, por isso ele torna rico, e na hora da justiça de Deus ele não entrará no céu, porque é um ladrão, salteador, legalmente rouba os funcionários, legalmente cria uns leis fraudulentas que favorecem os milionários e degrada os pobres. A riqueza de alguns é a causa da miséria de muitos. Muitos estão miseráveis porque um outro espertalhão roubou o salário dele. Por isso não entra no céu quem é rico. Jesus disse ao jovem rico, vai, vende tudo que você tem. Não dá para a igreja não, dá para os pobres. E vem e me segue e terá um tesouro no céu. Ele se afastou muito triste, porque as riquezas que ele tinha roubada. Zaqueu, quando encontrou Jesus, disse, de tudo que eu roubei, devolvo 4 vezes mais. Pronto, ficou mendigo, porque tudo que tinha roubado. Esse verdadeiramente, quando o rico se converte, ele desfaz toda a sua riqueza, mora numa casa popular, tem um fusquinha, come uma marmitex e ganha salário mínimo. Esse é o verdadeiro cristão que segue o Cristo, não aqueles ricaços com salários altíssimos, roubando o povo. Por isso não entra no céu mesmo. Glória a Jesus, fique na paz do Senhor, até outro dia, se Deus permitir que esse velho continue protestando contra as coisas erradas desse mundo perverso em que vivemos. Lembrança, Deus da Maria, lembrança ao povo do YouTube, lembrança aos meus inimigos, atirem pedra, falem bem ou mal, mas falem do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, paz do Senhor fica com aqueles que aceitaram essa mensagem. Amém.
Caiu o pé. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Eu quero mencionar aqui hoje a longanimidade de Deus, a sua misericórdia e paciência para com o povo, em que o Senhor, desde os tempos passados, sempre quis o seu povo ao seu lado. Quando tivemos o dilúvio, 120 anos, Noé pregando ao seu povo, Noé pregando e alertando o povo sobre o que viria, porque Deus não queria que o povo se perdesse. Então, 120 anos Noé pregou ao povo e os alertou, mas não deram ouvidos e se perderam. Mas, depois de muito tempo, veio o dilúvio, como Deus havia dito. Ninguém creu, ninguém quis acreditar e realmente aconteceu. E aí o povo todo se perdeu, mas Deus não deixou o povo abandonado. Depois do dilúvio, a família de Noé, eles começaram a invocar o nome do Senhor. De novo, construíram o altar e invocaram ao Senhor. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, o povo se envolvia no pecado, se esquecia de Deus. E assim foi vindo na história toda da Bíblia, os profetas enviados, Isaías, Jeremias, todos eram enviados por Deus para que alertasse ao povo que eles estavam no caminho errado, que estavam seguindo pelo caminho da perdição. Mas o povo não dava ouvido, achava que os profetas estavam enganando, que não eram da parte de Deus. E Deus nunca deixou o seu povo esquecido, sempre houve um remanescente, um fiel que falasse do nome do Senhor, que exortasse o povo para que tornasse para os caminhos certos e o povo se desviando. Mas assim se foi até que veio Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho Santo, que deixou toda a sua glória para vir aqui como um homem, para derramar o seu sangue, porque somente assim ele poderia salvar os pecadores, nos dar a vida depois da morte, da sua morte nos trazer a vida. E assim se foi que o Senhor Jesus veio e nos trouxe essa graça enviado pelo Deus Pai. E Jesus fala a todos que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E assim Deus é grandioso e misericordioso para com os pecadores, porque todos precisam da salvação, todos precisam de Jesus, porque não há outro caminho, não há outra forma do homem se salvar a não ser por Jesus Cristo, através do seu Filho Santo. Deus tem paciência, é longânimo e misericordioso. Nunca deixou o homem esquecido, sempre enviando, sempre alertando, apesar do povo não ser digno e não merecer, porque sempre se voltam para o engano, se voltam para outros deuses, achando que Deus não está bom, como Josué disse assim, que aquele que quiser nos seguir, que venha, porque eu e minha casa seguiremos ao Senhor, mas aquele que não está satisfeito, que ande então segundo os seus deuses, porque nós serviremos ao Senhor. E assim Deus quer, Ele não deixa o homem desamparado, Ele é longânimo, é misericordioso, porque Ele ama o humano e quer a família de Deus completa, quer que todos se salvem. E somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fiquem na paz do Senhor, irmãos. Amém.